muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live. E, aliás, se você assistir depois, não deixe de, por favor, me dizer o que você está achando, se o som está ficando legal, se as perguntas estão sendo bem respondidas e, claro, se você tiver alguma pergunta, não deixe de colocar aqui nos comentários, certo? Vocês foram muito bondosos comigo essa semana e colocaram uma série de perguntas aqui e são perguntas muito boas. Como eu disse a vocês, a ideia é responder as dúvidas de relacionamento que vocês têm. Então, uma vez por semana, sempre na segunda-feira, aliás, de domingo para segunda, eu vou deixar uma caixinha de perguntas ali nos stories. Vocês colocam as dúvidas de vocês e quinzenalmente a gente vai ter uma live ao vivo aqui para que eu possa responder, não só as da caixinha, mas alguma outra que quem estiver aqui ao vivo pode estar ali com alguma questão e perguntar e já vai sanar a sua dúvida aqui comigo, certo? Nós temos 10 perguntas hoje, bem mais do que na nossa última live. E aliás, entre uma live e outra, as perguntas de vocês ainda vão ser respondidas, tá? Só que, porém, em formato dos stories ali, como é já de comum acordo nosso há um bom tempo, certo? Vamos então às nossas perguntas da semana. A primeira delas: quem trai menos? Aliás, quem trai mais, o homem ou a mulher? Olha, existe um ponto de vista bem de senso comum que o homem trai mais. Esse senso comum vem de anos atrás e eu acredito que ainda vai ser seguido por mais milênios aí. Essa ideia não vai mudar tão cedo. Mas já está muito mais do que comprovado de que tanto o homem quanto a mulher traem de maneira bem parecida, para não dizer igual, tá? Então, tanto o homem quanto a mulher têm uma quantidade muito parecida no que diz respeito a números quando a gente fala de traição, tá? Porém, qual que é a diferença? A mulher, ela é ensinada desde cedo que ela não pode verbalizar de maneira nenhuma a questão da traição. Do contrário do homem, que já é muito mais aberto a essa questão. Por exemplo, se um homem chegar em um grupo de amigos e falar que traiu fulano com ciclano, enfim, ele vai ser recebido de maneira muito aberta. Quase que vai ser louvado o simples fato dele ter cometido uma traição. É bem comum, na verdade, de você encontrar estes grupos de amigos que esse tipo de assunto ocorre, né? Fulano que é casado, mas quando tem uma saidinha fica com tal pessoa. E aí chega e conta nesse grupo de amigos o que aconteceu e ao invés dos amigos dizer que são contra, não, eles aprovam determinada situação. Agora, se isso acontecer no grupo das mulheres, elas já vão ter um comportamento todo diferente. Logo, a mulher trai tanto quanto o homem. Isso não abre para discussão, pelo menos em relação a números, tá? A senso comum é outra coisa, aí é o homem que trai mais. Mas a mulher trai tanto quanto o homem, porém, ela não verbaliza isso. Existe aí um outro ditado popular que funciona mais ou menos assim: mulher não trai, ela se vinga. Então, isso corrobora já com uma ideia pré-estabelecida da função que a mulher sempre tem que ter dentro de um relacionamento. Precisa ser sempre a recatada, a que aceita tudo, a que não fala nada, a que não bate de frente, coisas nesse sentido. Então, este lado que acontece tanto quanto o lado do homem, para a mulher precisa ocorrer mais em silêncio, tá? Então, quem trai mais, o homem ou a mulher? Os dois. Outra dúvida que vocês colocaram. Aliás, se você colocar uma dúvida lá e quiser que eu cite o seu nome aqui na live, por favor, mande um direct aí dizendo para que eu coloque o seu nome, tá bom? Do contrário, vai ficar aqui em sigilo e eu só vou colocar a pergunta para todo mundo, certo? Segunda pergunta: como eu paro isso? Estou em um novo casamento e não esqueço o antigo.
Fui viúva há 27 anos. Como eu paro isso? Você não para. Simples assim. Não tem como. Se este relacionamento que você teve, eu não sei quanto tempo, mas que você já está em viuvez há 27 anos, está em um outro casamento e ainda não esqueceu, você não vai esquecer ele. O que seria interessante, talvez, a se pensar em níveis de lembranças que te trazem, que às vezes até impede que algumas outras coisas aconteçam no teu relacionamento atual, que você procure ajuda profissional, né, para ressignificar a ideia deste casamento, a ideia desta pessoa. Agora, esquecer não tem como. Se foi um relacionamento que cumpriu com o necessário, que é gerar qualidade de vida, a possibilidade dele ser esquecido é inexistente. Você sim vai se lembrar, eu vou te dizer o porquê. Existem duas pessoas em cada um de nós. Uma física e a outra que a gente coloca em formato de memórias, lembranças. Mais especificamente na saudade. Você pode ter um relacionamento de 10, 15, 20 anos, porém essa saudade ter somente 2 ou 3 anos. Porque é a partir deste período que você começa a olhar para esse relacionamento, para aquela pessoa e passa a sentir saudade dela por N circunstâncias da vida. Às vezes uma mudança de emprego, aí você fica mais tempo longe, às vezes por um distanciamento entre vocês mesmos, enfim, diversas coisas. Então, quando essa pessoa se vai, a parte que se vai é a física, somente a física. A lembrança que você tem desta pessoa, ela fica extremamente vívida. O que ocorre depois é o que você vai fazer com estas lembranças. Esquecer, já colocamos várias vezes aqui que não é possível, então é interessante encontrar um lugar adequado e positivo para estas lembranças todas, ok? E talvez um profissional possa te ajudar com essas questões. Eu não sei o grau exatamente que está isso, se está atrapalhando ou não, mas pelo que eu entendi, pode estar sim. Então, procure ajuda profissional, certo? Terceira pergunta. Como eu sei que você é o profissional correto para nós? Não faço ideia. Por que não outro? Tá. Deixa eu até ler de novo aqui. Como eu sei que você é o profissional correto para nós? Por que não outro? Acho que você está tentando me dizer se eu tenho algum diferencial, né? Pelo menos pelo que eu entendi. Olha, é uma recomendação que eu dou não somente para você, mas para qualquer profissional que você vá buscar. Não precisa ser somente da psicologia, tá? Pode ser um personal, pode ser um cardiologista, um ginecologista e assim por diante. Faça um primeiro atendimento. Veja como você se sente com aquele profissional. Veja se as suas dúvidas serão sanadas. Veja se você vai se sentir confortável em ser 100% você com aquela pessoa. No meu caso, por exemplo, se você não for 100% você, verdadeira, se você não trouxer tudo aquilo que tem de demanda para a sessão, a gente não vai ter um bom atendimento. Se você não se enquadrar com a maneira a qual eu trabalho, com a maneira a qual eu sigo, né, a minha base teórica da psicologia, nós vamos ter problemas. Assim, você não vai se sentir satisfeita ou satisfeito ao longo do tempo. Então, você quer entender se aquele profissional de fato faz sentido para você? Faça um primeiro atendimento. É a única forma, tá? E vá aberta a ter uma noção completa de tudo aquilo que está acontecendo ali. Aí, após isso, após esse primeiro atendimento, já não feche mais nada, não feche pacotes, não feche nada. Vá para casa, espere ali a adrenalina toda passar e pense. Aquela pessoa lá, aquele profissional, se enquadra com a minha visão de mundo? Sim, então dê continuidade. Se não, procure uma segunda e terceira opinião, tá bom? E aí, talvez você procurando uma segunda opinião, você vai ver que o primeiro faz sentido, ou procurando uma segunda opinião, você de fato percebe que ali você está em casa, vamos colocar assim. E não necessariamente com aquele primeiro profissional que você teve.
Talvez pode ser eu, tá? Eu sempre costumo dizer que o primeiro atendimento comum o primeiro atendimento comigo é a prova de fogo. Não necessariamente você vai gostar, você vai ter um choque de realidade. Algumas pessoas lidam extremamente bem com isso e outras não gostam nem um pouco disso. Então, cabe a você se enquadrar ou não da minha maneira de trabalhar. É só uma escolha, certo? Pergunta número 4. Quero um companheiro. Por onde começo? Tenho 65 anos e tenho medo de golpes. Boa. Olha, eu não sei até que ponto você está disposta a fazer algumas coisas. Você tem 65 anos, se está aqui no Instagram mandando pergunta é porque você domina um pouco aqui as coisas da internet, né? Então vamos considerar isso, ok? Se eu estiver errado, por favor, depois você me fala. Mas do contrário do que já se pensou há um tempo atrás, que sair e encontrar pessoas no ambiente físico era a forma mais segura, hoje vamos pensar nos aplicativos, tá? Assim, ali você pode ter um filtro melhor, você conversa com a pessoa, não vai já conversar, oi, tudo bem, como é que você tá? Vamos sair? Não, calma. Conversa, pergunta da vida da pessoa, dos interesses dela, pergunta se ela trabalha em algum lugar, para você até pesquisar se esse lugar existe ou não. Pegue referências, vai investigando de leve, ao mesmo tempo que é esperado que essa outra pessoa faça o mesmo com você. E aliás, esse é um porém. Você quer investigar a pessoa, mas não quer que a pessoa te investigue, então rede social, aliás, aplicativos não faz sentido para você, tá bom? Mas no geral é um local seguro. Se você muitas vezes pega e sai para uma balada, para um baile, alguma coisa assim, às vezes o cara já vai ter tomado umas cervejas, já não vai estar com um papo muito legal, é aquele discurso chavequinho padrão só para te levar para outro lugar. Então você não vai se sentir tão confortável, muitas vezes não vai ser aquilo que você quer e não vai fazer sentido. E aí você vai uma vez, tem essa primeira reação e não quer voltar mais. Então não vai ser positivo, entende? Começa pelo aplicativo. Tem aplicativos pagos que são muito mais... tem um filtro um pouco mais requintado, tem os aplicativos gratuitos. Começa por aí, ok? Pergunta 5. Meu marido não me acompanha nos assuntos. Isso é defeito de homem? Eita, deixa eu até tomar uma água aqui. Não, não necessariamente. Bom, se eu entendi a pergunta, tá? Aliás, vou colocar aqui a maneira que eu entendi. Meu marido não me acompanha nos assuntos. Provavelmente você está conversando sobre alguma coisa, aí você muda o assunto e ele está naquele assunto anterior ainda. Ele não está te acompanhando conforme as coisas estão seguindo. Uma coisa para você observar. Quando você está conversando com a criatura, ela está olhando para você? Observa aí. Quando você precisa conversar sobre algum assunto pontual, ela olha ao menos para você? Ou ela está olhando para a televisão, está olhando para o celular, está olhando para o chão, para o teto, enfim. Esse é um primeiro ponto. Se não está, peça esse olhar. Ou se a pessoa vai falar assim para você, não, não, pera aí só um pouquinho. Aí você diz que vai esperar, mas que depois você quer conversar. E fica ali esperando. E aí depois que essa atenção se voltar para você, você dá continuidade na tua pergunta, no teu assunto, tá? O que ocorre muitas vezes é essa rapidez na troca de assuntos, né? Existe até... tem até pastores que falam sobre isso, mas já tem alguns estudos pautados nessa questão, que a mulher parece um emaranhado de fios, né? Ao mesmo tempo que ela liga um assunto, ela se lembra de outra coisa que está lá atrás, aí ela puxa algo que está antes, depois volta para algo que está depois, junta tudo e fala, e depois muda mais uma vez e segue em frente. E o homem é uma caixinha dentro de várias outras caixas, então ele precisa abrir uma caixa, olhar o que está dentro, prestar atenção, às vezes erra, volta, tem que olhar de novo, fecha a caixa, abre a outra, depois olha mais um pouco e assim vai seguindo. E aí os ritmos de fato são totalmente diferentes. A dificuldade de acompanhar muitas vezes pode estar aí. Ou numa falta de atenção, porque ele não está de fato dedicando um tempinho para você, e cabe a você com toda certeza cobrar este tempo. E se ele de fato não te der esse tempo, tem alguma coisa errada, aí a gente vai começar a pensar em outros probleminhas, né? Mas se a questão pontual é essa,
Observe essas duas coisas. Eu estou trocando de assunto rápido demais? Às vezes eu estou nervoso, animado ou entusiasmada para falar sobre um determinado assunto e vou trocando, ou ele não está tendo um pingo de atenção em mim e é esse ponto que precisa ser melhorado. Pensa aí e qualquer coisa me chama. Qual pergunta a gente está? Sexta pergunta. Pensa em parar de clinicar, vejo que você já faz outras coisas. Recordando o que eu faço. Hoje nós temos o canal no YouTube, Casal Operante. Inclusive, se você não se inscreveu lá, por favor, se inscreva. Tem vídeo lá toda quarta-feira, 12:30. Temos a clínica para atendimentos de casais ou individual, porém com demandas de relacionamento. Eu dou supervisão para outras psicólogas, né, que querem ou já atendem casais também. Tá saindo um curso aí. E eu acho que é isso. E tem os conteúdos aqui no Instagram também. Se eu penso em parar de clinicar, olha, eu acho... Eu vou falar por hoje, tá? Hoje, não. Hoje eu digo que não. Eu não penso em parar de clinicar. Talvez, se você me perguntar isso daqui a um ano, eu chegue em uma outra resposta. Mas hoje, não. Primeiro porque eu adoro o que eu faço, né? Tanto que amanhã é feriado aqui em Maringá e a agenda continua a mesma, cheia da mesma forma. Eu vou atender até provavelmente 10:30 da noite. E eu preciso estar na prática. Uma coisa é eu estudar, é eu ler artigos, é eu fazer uma pós. Outra coisa é eu estar na prática, atuando. Então, essa parte eu não consigo ficar sem ela. Se em algum momento existir algo que me dá a mesma sensação prazerosa que eu tenho na clínica, aí talvez eu possa mudar de opinião, mas por hora, não. Cursos me dá uma sensação parecida? Sim, mas não igual à clínica. Na clínica eu vejo os casais mudarem em tempo real, semana a semana. E isso não tem dinheiro que pague, assim. E eu até então não achei outra coisa que me dá o mesmo prazer. Então, por hora a resposta é não. Não penso em parar de clinicar. Talvez reduzir a quantidade de atendimentos, o que eu já tenho feito de 2 anos para cá, mas parar 100% não. Próxima pergunta. Meu irmão sai para balada com a irmã. Misericórdia, deixa eu ler isso aqui de novo. Meu irmão sai para balada com a irmã da esposa dele. O que acha sobre isso? Tá. Deixa eu tomar uma água. Tá, vamos lá. Primeiro, eu não acho nada. Eu não tenho poder de achar qualquer coisa. Segundo, assim, a primeira pergunta que me vem é: você é o irmão, é a irmã do rapaz. Por que é que você está se incomodando com uma situação que não faz parte da sua vida? Eu sei que para você causou estranheza e por isso você colocou aqui. Mas o que te gera incômodo? Olha, não sei se você sabe, mas não existe no mundo somente um modelo de relacionamento, uma forma única de ser casal, mas existem escolhas que os próprios casais fazem de como eles vão incluir determinadas coisas ou não nas relações. Por exemplo, existem relações abertas, existe trisal, existe relações homoafetivas. E eu estou colocando isso para você porque eu não sei até onde você entende sobre estas divisões e diferenças do mundo dos relacionamentos, tá? Não existe somente marido e mulher, tem muito mais coisa dentro disso. Então, assim, se o irmão sai com a esposa, aliás, se o seu irmão sai com a irmã da esposa dele e existe um acordo claro de que está tudo bem, está tudo bem. Não se sabe o que acontece nessa balada, né? Se há algum tipo de relacionamento um pouco mais íntimo, se é só uma parceria porque a esposa em si não gosta muito de baladas, né? Ou se há algum tipo de segredo. Agora, se existe algum tipo de segredo, aí não é um problema nosso também, é uma questão do casal, mas aí a gente está falando de algo que está errado.
de fato está errado. Porém, caso há um acordo entre o marido e a mulher, quem ele sai é um problema do casal. Não tem nada que a gente pode pensar de certo ou errado em relação a isso. É só uma decisão que o casal mesmo tomou. Tá bom? 8. Quero me separar. Como ter essa conversa? É mais uma perguntinha para eu tomar água aqui. Primeiro, a conversa precisa ser entre você e você. Só. Não envolva seu cônjuge por hora. Você precisa se responder algumas perguntas. Acabou mesmo? Porque assim, você não faz ideia da quantidade de pessoas que eu recebo aqui na clínica que separa, volta, separa, volta, separa, volta. Então, essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Acabou mesmo? Não tem mais a mínima chance de dar continuidade? Ou, às vezes, essa chance é remota, porém precisa de que algumas coisinhas aconteçam, não só da sua parte, mas da parte do seu cônjuge? Aí, antes de pensar em se separar, veja se vocês não podem procurar ajuda profissional para isso. É muito melhor do que se separar e depois voltar. Envolve muito menos coisas. Por exemplo, se você se separa, você pede a separação, você sai de casa, é todo aquele problema, e aí depois de algum tempo você pede para voltar. Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Estou dizendo que eu vivo isso na clínica com vários casais. Aí você volta para casa, porém agora a outra pessoa que te aceitou de volta se sente na obrigação de mandar em você em algumas coisas. Tá? Ele sente que ele tem o poder para isso, porque foi você quem saiu e voltou. Entende? Então, o que gera na cabeça dessa pessoa que te acolheu novamente não são coisas bem positivas. De novo, não estou dizendo que esse é o seu caso, mas estou dizendo para você pensar a respeito disso, tá bom? Então, assim, uma outra questão, tá bom, quer se separar. Você tem condições financeiras para sair de casa agora? Existe algum tipo de acordo que em algum momento da vida você e o seu cônjuge conversaram sobre como seria caso houvesse um término? São perguntas para você se responder aí, tá? Isso assim, sozinha. Outra coisa, para onde é que você vai? E aí isso está incluído na pergunta anterior. E na próxima também, que é, vocês conseguem se manter sozinha ou sozinho? Se todas essas respostas forem sim, ok, tá tudo certo. Já sei para onde eu vou, não tem mais jeito o casamento, tá tudo certo. Ok. Então vamos para o próximo passo. Considerando que é tudo sim. Se alguma dessas respostas for não, você tem planejamentos aí a serem feitos, tá? Considerando que são sim, aí você vai se sentar, de preferência em um local externo, com testemunhas, tá? E para que seja uma conversa centrada, sem erguer voz, sem falar besteira, enfim, seja uma conversa focal. Leve essa pessoa para um lugar externo, um jantar, alguma coisa nesse sentido, e verbalize, e tenha isso muito claro, os porquês de você não querer dar continuidade. Muito provavelmente, se essa pessoa pensar igual, ela vai concordar, e aí você pode pedir os motivos dela para concordar com isso. Se ela não concordar e pedir para voltar, você precisa estar firme o bastante para verbalizar novamente os motivos os quais estão te fazendo sair. Ou seja, se essa pessoa não concordar, o que ela vai fazer contigo é tentar puxar você de volta para o relacionamento. E muitas das vezes ela pode conseguir fazer isso, ok? Então, você precisa estar firme e segura daquilo que você está falando. Então, pense e repense essa conversa. Se, em último caso, só pensar não estiver funcionando, escreva. Eu quero sair da minha casa, eu quero sair desse relacionamento por isso, isso e isso. Porém, eu quero que seja desta forma. E leve toda essa questão, todo este verbalizar para o seu cônjuge. Não é uma conversa fácil. Muito provavelmente vocês não vão ter ela
Somente em um dia vocês vão ter que retornar a esta conversa em algum ponto. Então retorne no ponto, você não vai precisar falar tudo do início, ainda que a outra pessoa meio que vá puxando, né, para iniciar a conversa do zero. Você não precisa. Volte para conversar a partir do ponto que vocês pararam e flua até o final. Não conseguiu? Ok. Vai dividir essa conversa de novo para voltar a uma outra situação e conversar. Você precisa terminar essa conversa. E assim, conseguiu ir até um ponto num dia. Não vai esperar uma semana para voltar nesse assunto, não. Tá? É amanhã que você vai voltar no assunto. Olha, nós chegamos até esse ponto. Eu já coloquei o meu lado para você. Eu vi que você não está tão aceitando. Então vamos parar aqui por hoje. Amanhã a gente volta depois que você chegar no trabalho. Coloca até o horário, às 10 horas, para a gente se sentar e conversar sobre isso em casa. É isso. Não fuja, tá bom? Essa não é uma decisão rápida e nem fácil. Por isso que as primeiras perguntas não devem ser em relação a um assunto como o cônjuge, mas sim você com você mesmo. Pensa nisso aí. Qual que é a próxima pergunta? Não gosto de animais na cama. Minha esposa adora. Quer adotar um? Senti um pouquinho de sarcasmo aí nessa pergunta. Uma questão básica de negociação, tá? Aliás, vocês sabem negociar enquanto casal? Esse é o princípio. Assim, vocês têm a capacidade de se sentarem de maneira adulta, tá? Porque nem sempre isso acontece. Para negociar alguns pontos, por exemplo, essa questão dos animais. O que precisa ser deixado claro, que muitas vezes não é de um para o outro. Qual é o entendimento que cada um dos dois tem sobre animais? Não, animais para mim são como filhos. Se eu pudesse deixar aqui do meu lado, colocar roupinha, sapatinho, levar para o trabalho, levar comigo para todo lugar, viajar comigo, eu faria sem problema nenhum. Eu amo, eu brinco, eu abraço, eu rolo no chão, eu não vejo problemas. Para mim é realmente como se fosse um filho. Aí o seu cônjuge responde assim: nossa, eu adoro animais. Lá fora na casinha deles, né, amarradinhos, se for no caso do cachorro, lá na casinha lá fora, se for um gato, enfim. Aí começa a negociação. Tá, eu não aceito lá fora, eu não aceito aqui dentro. Então qual que é o meio termo que a gente pode chegar? Não, a gente pode chegar ao meio termo de dentro de casa aceitamos. Aceitamos, desde que seja limpinho, organizado, uma vez por semana fulano vai limpar, 2 vezes por semana ciclano vai limpar, porque é a que gosta mais, enfim, vai ser organizado mais ou menos nesse sentido. Vai subir em cima da cama? Não, em cima da cama não dá. Em cima do sofá? Em cima do sofá, talvez. Em cima da mesa? Não, em cima da mesa tudo bem. Em cima do carro? Não, em cima do carro, insuportavelmente, não quero que isso aconteça. Então, tá. Esses são os passos de uma negociação. É muito variável. Por exemplo, estou colocando aqui uma situação de uma casa, mas vocês podem talvez morar em um apartamento, né? Um local pequeno, fechado. E aí um de vocês quer um cachorro grande. Então, assim, é interessante que isso seja muito bem negociado. Primeiro, entendendo qual o significado que cada um dos dois tem sobre aquilo que está sendo negociado e as alternativas que cada um propõe para chegar ao meio termo, a um denominador que fique legal para ambos. Não vai ser um que um quer e nem que o outro quer. Precisa haver esse equilíbrio. Não só nesse assunto, tá? Mas com tantos outros. Esse é o princípio da negociação. Outra pergunta. Me sinto pressionada com a disponibilidade de sexo do meu marido. O que posso fazer? Eita. Bem comum, viu? Bem comum. Existem algumas pessoas que são extremamente diretas na vida, assim, para tudo. Ah, vamos fazer tal coisa? Não, vamos. E já vai. Já vão fazendo. E muitas vezes levam isso pro quarto, pra cama.
Então, preliminares é a última coisa que vai se pensar. Quando fala em sexo, já é o vamos ver. E esse vamos ver muitas vezes é rápido, porque a pessoa é direta, então vai direto ao ponto, chegou nesse ponto, acabou e vida que segue. A pergunta é: me sinto pressionada com a disponibilidade? Não tem como não se sentir pressionada, porque, por exemplo, vamos pensar, se for no caso da mulher, é interessante que haja uma preliminar, haja um esquenta ali. Né? Existem outras partes do corpo que sexualmente podem ser ativadas em uma preliminar, para fazer com que o sexo seja muito mais proveitoso, muito mais prazeroso e que a mulher também chegue ao orgasmo. Né? Para o homem é muito mais fácil isso. Então, por ser mais fácil e sendo ele o diretivo, não há muitas vezes uma preocupação. Como que muda isso? Não tem uma outra forma que não diálogos constantes. Lembrando que diálogo é diferente de conversa. Diálogo é para você chegar a um denominador comum, a uma conclusão. Conversa é só jogar em alto, não chega a lugar nenhum, não resolve nada e esse assunto volta numa próxima. Tá? O que pode ocorrer é este homem tem uma cabeça bem fechadinha. Não, porque o sexo é assim, tem que começar assim, terminar assim, o meio é assim e tem que ser sempre dessa mesma forma. Então esse diálogo não vai acontecer somente uma vez, tá? Você vai ter que apontar ou muitas vezes ensinar essa criatura como, por exemplo, fazer as preliminares, assistir filmes juntos, ler livros, séries e assim por diante, para fazer um processo de psicoeducação mesmo sobre como você gostaria que fosse o início de uma relação. E não somente isso, tá? Não somente no momento do ato, mas no que antecede, durante o dia, na maneira de mandar uma mensagem, de falar sobre alguma coisa, fazer um esquenta mesmo de fato, tá? Agora, digamos que a direta da relação seja a mulher. Pode acontecer do cara não ficar pronto, vamos colocar dessa forma, né? De não haver uma ereção de fato. Da mulher ser muito diretiva, estar sempre pronta, porque diferente do que se pensa, assim como a questão da traição que a gente falou lá no início, mulheres sentem tanta vontade quanto os homens. E na maioria das vezes, pelo que eu tenho visto, e aí assim, vou pegar uma fração do que eu tenho visto na clínica, tá? Existem muito mais mulheres com vontade, sexualmente falando, do que os homens, pelo menos em frequência, em quantidade e tal. E aí isso muitas vezes assusta o homem. E o homem não sabe muito bem o que fazer e muitas vezes tem dificuldade de ter ereção. Então, assim como em muitos casos a mulher precisa de um processo um pouco mais leve, progressivo para iniciar uma relação, o homem, nestes casos que está convivendo com uma mulher extremamente diretiva, também vai precisar disso para se sentir confortável o bastante para ter uma relação legal. Não é porque é o homem que está sempre pronto que vai realmente ser assim, tá? Existem muitas mulheres que de fato impressionam ou intimidam muitos homens por aí, que se dizem os machos alfa principalmente, tá bom? Essas foram as perguntas de hoje, achei bem legal, várias perguntas, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a você que ficou aqui até o final, muito obrigado a você que passou, que deu uma olhadinha, que ficou aqui me ouvindo, né? Só repetindo, quinzenalmente aqui a gente vai ter esse encontro. Depois de algum tempo ele vai passar a ser semanal, mas por hora não. E entre o intervalo entre uma live e outra, as perguntas vão ser respondidas ali nos stories. Fica por aqui, semanalmente tem conteúdo, muita coisa sobre casal. Se você tiver alguma dúvida e não conseguir colocar na caixinha que fica de domingo para segunda, pode mandar no direct, que sempre que possível eu dou uma olhada ali, anoto a sua pergunta, respondo algo se for urgente ali para você ou levo ela para nossa live. Muito obrigado, tenha uma boa noite, bom feriado para quem é de Maringá e a gente se vê daqui 15 dias. Até!